Capítulo 9. Apesar de não ter conseguido dormir direito na noite anterior, pensando obsessivamente em Nicole e Casey, Lívia chegou cedo ao trabalho na manhã de sexta-feira. No escritório dos alunos, ela terminou o trabalho administrativo às 9 horas e se dirigiu à sala de autópsia para a reunião matutina. Diante do seu armário, tirou o avental azul e o colocou sobre a vestimenta cirúrgica. Em seguida, prendeu o cabelo sobre a touca e, ao entrar na sala de autópsia, deixou as luvas cirúrgicas e o protetor facial sobre a mesa e caminhou até o quadro de avisos, onde os casos do dia eram intitulados e designados. Lívia viu seu nome escrito no pincel atômico azul. Doutora Colt, Jean Mary Miller, 89 anos, sexo feminino, vítima de queda. Da mesma forma, os outros alunos tinham casos designados para si, assim como 4 dos presentes. Lívia leu a lista para ver se alguém tinha uma tarefa mais interessante. Todos os casos daquela manhã pareciam rotineiros, exceto de Tim Schultz, cujo caso era de ferimento por arma de fogo, e Lívia não gostou nada disso. Sabia, porém, que com a noite mal dormida e a mente tão preocupada com Nicole, aquele não era o momento certo para enfrentar um caso desafiador, ou mesmo um caso interessante. O cadáver de uma idosa vítima de queda parecia apropriado para a sua condição mental atual. Você está com uma péssima aparência, Lívia. Gentile se dirigiu ao quadro de avisos. Obrigada. Esteve chorando? Não, só não consegui dormir a noite toda. O que houve? Lívia projetou o queixo quando o Dr. Colt entrou no necrotério. É uma longa história. Tim entrou logo depois do Dr. Colt e, apressado, ultrapassou-o em direção ao quadro de avisos. Com as mãos às costas, o Dr. Colt se aproximou do quadro e o examinou, como se não tivesse escrito cada palavra uma hora antes. Atrasado para a reunião matutina, Dr. Schultz. Portanto, você fica sem um caso para hoje. Sim, senhor, Tim suspirou. Por um triz, não? Tive uma emergência no banheiro. O Dr. Colt continuava lendo o quadro. Há certas coisas que não preciso saber sobre meus alunos, Dr. Schultz. Você acabou de mencionar uma delas. O Dr. Colt pegou o apagador e limpou a tarefa ao lado do nome de Tom. É um caso de ferimento por arma de fogo que poderia ser interessante, mas acho que vou passá-lo ao Dr. Baylor. Recebemos a informação de um caso de overdose durante a noite, e com o seu estômago já irritado, Dr. Schultz, acho que essa será uma tarefa melhor para você. O Dr. Colt começou a escrever no quadro de avisos. Lívia e Jen sorriram quando Tim virou as palmas da mão para cima. Dr. Colt, meu estômago está ótimo, ele disse. Não por muito tempo. O caso de overdose envolve um corpo em decomposição encontrado num cortiço. Estava ali fazia 1 semana ou mais. Os peritos devem trazê-lo em breve. Tim olhou para Lívia e Jen, que faziam o possível para não rir e moveu os lábios sem emitir som. Eu não estava atrasado. Depois de 1 hora de autópsia da idosa que foi vítima de queda, Lívia se esforçava para chegar ao final da manhã. Ela completou o exame externo e descobriu esquimoses no lado esquerdo da mulher de 89 anos, desde a caixa torácica até o crânio, passando pelo ombro. Percebeu e fotografou a ulna e o rádio provavelmente quebrados do lado esquerdo. O exame interno foi totalmente desinteressante, como Lívia suspeitou que seria. Então ela começou o processo de pesagem dos órgãos. Essa foi a primeira vez em seu curso de especialização, desde os primeiros dias de residência em patologia, que os cheiros e ruídos no necrotério a incomodaram. O corpo em decomposição para a autópsia de Tim chegou no exato instante em que Lívia separava o intestino delgado do reto. Assim que os peritos abriram o zíper do saco mortuário, o cheiro a atingiu como se flutuasse através da sala. Deus do céu! Tim, ligue seu exaustor, Lívia suplicou. Tim acatou o pedido de Lívia. Os peritos, por sua vez, após posicionar o cadáver sobre a mesa de Tim, escaparam às pressas dali.
Alguns minutos depois, ele cortou o abdômen, liberando os gases nocivos da podridão intestinal. O odor atingiu todas as pessoas do recinto e um gemido coletivo escapou de cada um dos médicos. Sério, Tim, aumente a velocidade de seu exaustor. Está no máximo, Colt. Desde quando você ficou tão intolerante ao cheiro? Lívia tentou abstrair o miasma e voltou ao trabalho. A mulher à sua frente foi encontrada pelo filho na tarde anterior, ao fazer uma visita semanal. Ele encontrou a mãe caída no chão do banheiro. O que Lívia precisava dessa parte do exame era a hora da morte que ela calculou a partir do conteúdo estomacal. Notou a instabilidade no lado esquerdo, o que sugeriu que a queda provavelmente deixara a vítima inconsciente, pois ela não aparentava ter se movido após o acidente. Era interessante que a mulher não tivesse se deitado de costas, como muitas vítimas de queda tendem a fazer. Lívia confirmou os ossos fraturados do pulso e em seguida se deslocou para o crânio, onde sabia que a história completa seria contada. Com a serra para ossos em mãos, Lívia trabalhou duro para ignorar a bagunça que se desenrolava na mesa de Tim, que a fazia lembrar-se do seu corpo em decomposição do último mês. E isso a levou a pensar em Nicole, sorrindo alegremente naquela foto. Lívia tentou não pensar no braço de Casey apoiado no ombro da irmã, o mesmo braço que ela e o Dr. Colt descobriram ter sofrido contusões por pá, quando alguém desenterrou o cadáver dele. Ela também procurou não pensar nas lesões nos pulsos e nos tornozelos de Casey, por causa dos blocos de cimento que o puxaram para o fundo do lago. Com tudo isso percorrendo sua mente, Lívia sentia dificuldade em realizar seus movimentos. E, ao apoiar a serra para ossos na cabeça da senhora Miller, ela procedeu à pior craniotomia de sua curta carreira, pois esqueceu-se de proteger o corte assimetricamente para que a calota craniana se encaixasse no lugar sem escorregar. Os familiares nunca gostavam de ver seu ente querido com o crânio deformado no funeral. Era uma lição que todo residente de patologia do primeiro ano aprendia. Droga! Lívia repreendeu a si mesma, desligando a serra e observando a calota craniana deslizar para fora do topo da cabeça de sua paciente. O Dr. Colt, parado junto à mesa de Tim, com as mãos entrelaçadas às costas e os óculos pendurados na ponta do nariz, observando com atenção o exame interno, levantou os olhos. Doutora Colt, algum problema? Lívia empurrou a calota craniana de volta para o lugar. Agora ela teria de realizar suturas grossas através do couro cabeludo e, se possível, colocar alguns grampos no crânio quando terminasse a autópsia. Não, senhor, Lívia afirmou. Então Dr. Colt retornou a atenção para o caso do corpo em decomposição de Tim. Depois que deixou de lado a calota craniana, Lívia voltou para a mesa de autópsia e removeu a dura mater. Examinou o cérebro e documentou rapidamente as descobertas que sabia que estariam presentes. Uma hemorragia subaracnoide, com deslocamento da linha média do cérebro, um traumatismo craniano muito comum quando uma pessoa idosa cai e não é rápida ou forte o suficiente para interromper a queda. Preocupada com o tempo extra de que precisava para suturar o crânio, Lívia realizou o exame neurológico às pressas, removeu e pesou o cérebro e em seguida tirou fotos adequadas para a reunião vespertina. Com tudo concluído, ocupou-se de recompor o corpo. Foi desafiador e demorado tornar a cabeça apresentável. Quando terminou, 1 hora e 52 minutos depois, sentiu-se constrangida com o resultado. Um técnico medíocre teria feito um trabalho melhor com a incisão em Y, pois o crânio era simplesmente uma bagunça de suturas e grampos que o agente funerário teria de tornar apresentável. Felizmente, o caso de overdose que foi designado a Tim distraiu o Dr. Colt durante toda a manhã. Depois de preencher todos os formulários, Lívia salvou num pendrive os dados referentes ao caso da vítima da queda para a reunião vespertina. Assim que terminou, sentou-se à sua mesa e navegou pela internet.
buscando qualquer coisa que pudesse descobrir acerca de Casey. A colheita foi pobre, pois ele tinha pouca ou nenhuma presença online, à parte o fato de que havia sido identificado recentemente como o homem pescado na Bahia no final do verão. Bem, essa foi a última vez que usei o banheiro antes da reunião matutina, Jim disse ao entrar na sala dos alunos. Lívia desistiu de sua busca na internet depois que Tim e Jen entraram. Já fazia um tempo que Coach não distribuía reprimendas, Jen afirmou. Acho que ele estava esperando a primeira chance para divertir um de nós. No lugar errado, na hora errada. Sem brincadeira, foi o pior caso que já vi. Tim chacoalhou a cabeça. Cheirava como tal, Lívia lembrou. É melhor você entender corretamente os fatos para a reunião, Jim advertiu. Tenho certeza de que seu caso do corpo em decomposição vai merecer toda a atenção. E Colt está furioso. Eles trabalharam até a hora do almoço e depois revezaram-se nos laboratórios de dermatologia e neuropatologia. Em seguida, reuniram-se na gaiola para a reunião vespertina. De fato, o caso de Tim recebeu muita atenção do Dr. Colt. Tim passou 1 hora na frente da gaiola e se saiu muito bem em relação à enxurrada de perguntas que recebeu. Ele fizera evidente progresso desde o início do curso de especialização, em julho, e sem dúvida foi ajudado nesse dia pelo Dr. Colt, que passou toda a manhã à sua mesa. Jen Tilly se apresentou a seguir. Seu caso envolvia uma mulher de 50 anos que morrera de cirrose devido ao alcoolismo crônico. A apresentação foi rápida e habilmente preparada por Jen. Lívia trocou de lugar com ela. De repente sentiu-se estranha pelo fato de estar na frente da gaiola. Embora ultimamente tivesse se esforçado para ficar ali, diante do Dr. Colt e dos demais professores, nesse dia havia uma anomalia. Pela manhã, ao longo da autópsia e em seguida durante a tarde, nos preparativos para a apresentação, Lívia não parou de pensar em Nicole, como um aplicativo em processamento em segundo plano e comendo a carga da bateria do celular. A parte analítica do lado esquerdo de seu cérebro dedicou o dia todo a Casey e sua ligação com sua irmã. Mas agora, com 30 olhos fixos nela, iluminada pela luz do projetor, finalmente Lívia se forçou a concentrar a mente na vítima da queda que tinha autopsiado. Ficou surpresa de encontrar uma quantidade tão escassa de informações para trabalhar, como se de repente estivesse fazendo esse exame final a partir de seus sonhos, em relação a uma aula que nunca assistira. Lívia se atrapalhou com as descobertas de seu exame externo ao abordar a instabilidade do lado esquerdo, as contusões e o pulso quebrado. Passou para as revelações mais desinteressantes do exame interno, assinalando o horário estimado da morte com base no conteúdo estomacal e o horário presumido da última refeição. Moveu-se para as descobertas neurológicas, tratando com alguma confusão o deslocamento da linha média que apresentou como causa da morte. O que o Kikitox lhe disse? O Dr. Colt, na arquibancada, escurecido da gaiola, perguntou. Droga. Um Kikitox. Kikitox. Era um laudo de toxicologia abreviado que identificava rapidamente substâncias químicas na corrente sanguínea, antecipando o laudo de toxicologia completo, que em geral levava dias para retornar. Lívia enviara amostras para o laboratório, mas não fizeram Kikitox. Não pensei em fazer um. Tinha quase certeza de que nesse caso a causa da morte foi deslocamento da linha média. O instante de silêncio após sua afirmação foi o momento mais incômodo que Lívia enfrentara na gaiola. Ela sabia o que estava por vir. É assim que praticamos medicina, doutora Colt, tendo quase certeza das coisas? Não, senhor. Por que não há nenhum Kikitox em sua apresentação? Foi um descuido, Lívia admitiu. Um descuido espantoso, doutora Colt. Você pode nos dizer que medicamento sua paciente vinha tomando? Lívia tropeçou nas palavras ao consultar suas anotações. Não tenho essa informação comigo. Não tenho essa informação com você? E o Dr. Colt consultou as próprias anotações. Essa paciente estava tomando 8 medicamentos diferentes. Um deles era a base de
oxicodona, em virtude do início recente de dor no pescoço e dor de cabeça. Então, temos uma mulher de 89 anos com sintomas de dor de cabeça, medicada provavelmente em uma dosagem muito alta de analgésico opioide, que sofreu uma queda como resultado da interação medicamentosa. E está me dizendo que não tem essa informação com você? Ele voltou aos seus aposentos. Ela também estava tomando cimetidina, fármaco inibidor de secreção ácida estomacal que não devia ser usado junto com a oxicodona. A cimetidina aumenta os níveis sanguíneos da oxicodona, podendo causar vertigem, pressão baixa e desmaio. Tudo bastante pertinente a uma vítima de queda. Após um instante, o Dr. Coach continuou, elevando a voz. Ou temos uma vítima de acidente vascular cerebral que vinha tendo dores de cabeça na semana passada e sofreu um colapso como resultado do referido AVC. No entanto, o próprio exame realizado para determinar se alguns desses mecanismos desempenhou um papel em sua morte não inclui nenhuma dessas possibilidades. Então pergunto-lhe, doutora Coach, esta manhã você viu a mãe de alguém em sua mesa? Viu a esposa de alguém ou tudo o que viu foi uma velha que caiu no banheiro e bateu a cabeça? Ele voltou a olhar para suas anotações. Você viu simplesmente 1 hora e 52 minutos de seu dia deitados naquela mesa? Porque, de acordo com a maneira negligente como lidou com esse caso, eu aposto que foi assim. A gaiola foi tomada por um silêncio pesado quando o Dr. Coach terminou seu discurso. Ele ficou de pé e caminhou até a frente da sala, colocando-se ao lado de Lívia. Que o caso da doutora Coach sirva de exemplo para todos os alunos desse curso. Queremos que vocês façam progressos durante sua formação. Com o progresso vem o respeito, mas quando vocês dormirem sobre seus louros e apresentarem trabalhos de má qualidade sobre a proteção desse respeito, serão desafiados. Continuem assim e vocês talvez percebam o respeito por cuja conquista trabalharam muito duro nos últimos 3 meses. Todo corpo humano que chega a este lugar é a mulher, o irmão, o filho, o tio, a irmã de alguém. Trate-os dessa maneira. É por isso que contratamos vocês e foi isso que vocês nos prometeram. O Dr. Coach saiu da gaiola e deixou cada um de seus ocupantes calado e perturbado, guardando lentamente os papéis e se dirigindo para o fim de semana. 1 hora depois, Lívia suava, castigando o saco de pancadas. Randy amparou o saco com o ombro para firmá-lo enquanto Lívia o socava. Você está com um humor terrível, Randy gritou. Não mencionei sua aparência de merda. Ótimo, Lívia rosnou, dando um soco. Ela dançava, alternando os pés. Esta noite não é uma questão de aparência, mas simplesmente de raiva. Ela desferiu uma combinação de socos e chutes nos 20 minutos seguintes. Seus punhos ficaram doloridos e suas canelas esfoladas. Muito bem, doutora. Isso é tudo que meu ombro aguenta. Ofegante, Lívia colocou as mãos no alto da cabeça. Obrigada, Randy. Estou esgotada. Pôs tudo para fora? Lívia pegou uma garrafa de água. Acho que nunca vou conseguir isso. Quer falar comigo a respeito? Ela tomou um gole. Para quanto subiria minha mensalidade? Randy jogou uma toalha para Lívia e esperou. Você tem arrependimentos na vida, Randy? Quem não tem? Fale-me de seu maior. Vejamos, só tenho o ensino fundamental porque achei que me daria bem vendendo drogas numa esquina de Baltimore. Ganhei isto. Ele puxou para baixo a gola da camisa para exibir uma grande cicatriz em sua pele negra. Porque um cara atirou em mim, e tenho de acordar todos os dias sabendo que estou vivo porque matei o cara que quis me matar. Por um instante, Lívia o encarou. Em seguida, concordou com um gesto lento de cabeça. Tudo bem, você ganhou de mim. Randy deu risada. Impossível. Não em se tratando de arrependimentos. Não? De jeito nenhum. Arrependimento não se pode medir. O meu não pode ser maior do que o seu. Meu pai sempre dizia, ou você tem ou não. Randy apontou para o saco de pancadas. E você não vai se livrar dele dando socos nessa coisa.
Imagino que não. Então do que se trata? Do que você se arrepende? Lívia olhou para o saco e para Wendy de novo, de não ter atendido a um telefone. Naquela noite, Lívia Cult acordou no quarto de infância sob o mesmo ventilador de teto que a refrescava nos verões quentes da juventude. Após a ida à academia, ela decidiu sair de Wayland. Com a foto de Casey na bolsa, dirigiu-se para a casa dos pais em Emerson Bay. O plano original era perguntar-lhes sobre Nicole nos meses anteriores ao desaparecimento. Eles saberiam algo sobre o rapaz que Nicole namorava na ocasião? Lívia planejava mostrar-lhes a foto de Casey e lhes dizer que seu corpo fora retirado da baía e caíra em sua mesa de autópsia, que ele provavelmente tinha morrido mais de 1 ano atrás, e pelo timing fazia sentido que sua morte tivesse se dado mais ou menos na mesma época do sumiço de Nicole. O plano original de Lívia era confessar suas suspeitas de que o homem na foto estava ligado de alguma forma ao desaparecimento de sua irmã. Lívia precisava da ajuda dos pais para descobrir o que Nicole tramava nos meses anteriores à sua morte, porque tinha poucos elementos de que ela vinha fazendo naquele verão. A triste verdade era que sua irmã caíra em cantos obscuros de sua vida nos anos anteriores ao sequestro. A atitude rebelde de Nicole a afastara da irmã. Lívia pôs a culpa da sua ausência na vida de Nicole, na residência e na decisão de realizar um curso de especialização ou seguir direto para o mercado de trabalho. Alegou não ter tempo para a irmã, mesmo quando Nicole, naquele verão, pediu para ficar com Lívia por 1 semana. Só preciso sair de Emerson Bay por um tempo, Nicole revelara. E vir aqui? Nick, não há nada para fazer aqui, Lívia respondera. Não me importo, não quero nada, desde que eu não fique aqui. Passo 12 horas por dia no hospital. E daí? Podemos sair depois que você voltar para casa. Nicole, eu chego em casa às 11 da noite, às vezes mais tarde. Aí acordo muito cedo e começo tudo de novo. É o que fazemos na residência. Não vou poder recepcioná-la nem passear com você. Não ligo, Liv, só quero fugir de todos aqui. Sei que o ensino médio é difícil, mas agora você não tem mais de se preocupar com isso. No outono você irá para a faculdade e fará novas amizades. Vir para cá vai deprimi-la. Silêncio. Nick, o quê? É o seu último verão antes da faculdade. Aproveite, está bem? Desista de todo o drama, é inútil. Então não posso ir até aí para ver você? Em 20 dias estarei em casa para passar um final de semana prolongado. Então a gente se fala. Nicole desapareceu da festa à beira do lago 1 semana depois. Lívia guardara aquela conversa no recôndito sombrio da sua mente e a cobrira com uma manta pesada. Era uma medida protetora que a resguardava das vezes em que falara com a irmã. Quando Lívia chegou na casa na sexta-feira à noite, seus pais ficaram animados. Sentiam-se ansiosos para ouvir sobre os primeiros meses do curso de especialização. Lívia respondeu a diversas perguntas e pediu desculpas pela falta de tempo e atenção. O que ela não podia dizer aos pais era que seu curso de especialização em ciência forense oferecia horários muito flexíveis e era de fato uma das melhores opções de estilo de vida em medicina. A verdade era que o curso nunca a deixara ocupada a ponto de impedi-la de voltar para casa. Porém, a desculpa de uma agenda frenética era uma mentira fácil e seus pais jamais questionaram suas longas ausências ou ignoravam o fato de Lívia ter dificuldades em atravessar a porta de seu lar de infância, uma vez que ele lhe trazia tantas lembranças de sua irmã caçula, ou entendiam muito bem os problemas que ela vinha enfrentando e lhe davam um salvo-conduto. Nesse primeiro ano, desde a perda de Nicole, todos sofreram os mesmos sentimentos de carência e fracasso, presos entre precisar fazer algo a cada minuto do dia para provar que não tinha desistido e se permitir relaxar para conseguir seguir em frente. Fosse o que fosse, ignorância ou salvo-conduto, a visita improvisada de sexta-feira à noite foi dedicada a discutir sua nova vida como aluna de ciência forense, e eles não tocaram no assunto
de sua ausência no longo do ano anterior. Nenhuma das preocupações ou suspeitas de Lívia sobre Casey veio à tona na noite de sexta-feira. Seus pais, que tinham envelhecido muito no último ano, arcavam com o peso fardo da filha desaparecida, e seria injusto que Lívia apresentasse alguns desses desenvolvimentos antes que um significado lhes pudesse ser atribuído. Antes de se deitar, Lívia foi até o quarto dos pais. Encontrou-os sentados na cama, lendo como faziam desde que era criança. Lívia desejou-lhes boa noite e, ao recuar da soleira, avistou o livro de Megan sobre a mesa de cabeceira da mãe. Nas sombrias horas da noite, quando o sono não vinha, Lívia permaneceu sentada, observando o ventilador de teto vermelho girar, aliviando sua pele suada. Seus pais nunca gostaram de ar-condicionado e Lívia tinha lembranças de Nicole e ela dormindo sobre lençóis úmidos, com as janelas escancaradas e circuladores de ar zumbindo ao longo da noite. Nos setembros quentes, ela ia para a escola com o rosto avermelhado e mechas suadas de cabelo grudados na testa. Agora, outubro, com o calor fora de época, o quarto de Lívia era o mesmo que sempre tinha sido. Quando o relógio de pêndulo tocou no vestíbulo do andar de baixo, indicando 2 da manhã, Lívia ficou de pé. O quarto não mudara desde que ela fora para a faculdade, mais de 8 anos atrás. Fotos de sua juventude ainda estavam sobre a penteadeira, e bichos de pelúcia pendurados numa rede no canto. O velho puff, onde ela costumava fazer a lição de casa, se achava desinflado ao lado da cama. Aquele parecia o quarto de uma criança morta que os pais não queriam esquecer. Os aposentos de Nicole ao lado era a coisa real. E Lívia entendeu por que odiava voltar para casa. Em sua antiga escrivaninha, Lívia ligou seu MacBook e viu o brilho sutil da tela. Digitou Megan MacDonald no mecanismo de busca e encontrou milhares de resultados. Acessou os artigos de 2016, quando Megan e Nicole desapareceram. As reportagens cobriam basicamente o passado de Megan. Seu futuro brilhante era conhecido pelo mundo. Os jornalistas amaram o fato de que uma garota tipicamente americana tivesse sido sequestrada. Resultava uma leitura incrível saber como uma menina tão inteligente conseguira enganar seu sequestrador e escapar de um bunker que todo o país conhecia tão bem por meio de fotos e visitas dos programas de entrevistas matutinos que enviaram seus jornalistas para a cidadezinha de Emerson Bay. Lívia encontrou um vídeo de Dante gritando diante do bunker usando saia e sapatos de salto alto, parecendo uma completa idiota. O país se apaixonou por Megan. Ela era a garota que conseguira voltar para casa. Tornou-se uma estrela. Era a aluna mais brilhante de Emerson Bay. E depois do sequestro passou a ser a bonequinha do país. Nicole Cult, como parte da história, foi notícia apenas inicialmente. O fato de o carro abandonado de Nicole ter sido encontrado na estrada que levava à festa, de onde as 2 garotas tinham desaparecido, foi interessante até Megan ressurgir. O impressionante retorno de Megan para casa e a fuga heróica eclipsaram todo o resto. Eclipsou o fato de que Nicole continuava desaparecida. Sentada em seu quarto de infância, Lívia se deu conta do quanto sua vida mudara no ano passado e o quanto ficara do jeito que era, seu quarto. O amor de seus pais por casas úmidas e abafadas e a inabalável culpa de ter virado as costas para Nicole quando mais sua irmã precisou dela. Lívia digitou o nome de Casey no mecanismo de busca, esperando ter mais sorte do que teve antes. Casey, de 25 anos, era um trabalhador da construção civil que foi relatado como desaparecido por seu senhorio em novembro de 2016, distanciado da sua mãe e com um pai desaparecido em combate. Ele não tinha família à sua procura, nem alguém que soubesse que ele sumira. O artigo dizia que a mãe de Casey morava em Burlington, nas proximidades de Atlanta. Lívia verificou o mapa. Cerca de 8 horas.
A viagem parecia fácil, um caminho reto e um bom lugar para começar.